Roberto, o jornalismo tem o dever de investigar? E aí nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Nessa questão. Um pouco mais aqui nessa questão. O jornalismo tem que investigar? Cara, é essencial que o jornalismo investigue. Investigue em que sentido? Não é sair que nem louco, se arriscando, não é nada disso. Mas você ter aquele feeling de ser desconfiado. O jornalista tem que ser desconfiado, né? Uma fonte fala para você determinada coisa, você tem que checar antes de divulgar, checar se aquilo é verdade. Então você tem que ser investigativo o tempo todo. Um dos maiores erros que a gente tem hoje, né, com a internet, é jornalista que não investiga. Ele confia tanto na fonte que ele sai falando, ele sai dizendo. Ele sai simplesmente, o cara falou, então é a verdade. Não, você tem que checar com documentos, você tem que ir atrás. Olha só, o José Roberto de Toledo, do Estadão, da Rede TV, vice-presidente da Abrage, disse assim: é mais fácil definir jornalismo investigativo pelo que ele não é. Não é entrevista quebra-queixo, resumo de release, declaração de autoridade, curadoria do notício alheio. Né? Investigar é procurar informações inéditas e socialmente relevantes, contextualizá-las no tempo e no conjunto de outras informações e contar uma boa história. Não precisa ser apenas sobre corrupção, não precisa mandar ninguém para a cadeia, nem derrubar ministro. Então, ser jornalista investigativo, ser jornalista, não é a tal da entrevista quebra-queixo, como ele falou aqui, né? Resumo de release. O que é o resumo de release? O resumo de release é você pega o release e publica parte daquele release. A empresa, o governo mandou para você um release, você publica o release. Isso é coisa de jornalista preguiçoso. Porque às vezes ele nem sabe se o que a prefeitura mandou, o Estado mandou para ele aquele release, ele nem sabe se aquilo é verdade. Precisa checar, precisa desconfiar, né? A Angelina Nunes, diretora da Abrage e editora do Globo, disse assim: jornalismo investigativo é todo trabalho de jornalista que não se limita ao release, ao declaratório. O presidente da República disse determinada coisa, vou acreditar no que o presidente disse. Não. Você vai checar se o que o presidente disse é verdade ou não. Se documentalmente o que o presidente disse é verdade ou não. Como é que eu faço isso? Tem portal da transparência, tem os sites oficiais, tem fontes ao lado do governo, tem a oposição, não é? Então você tem que procurar muitas vezes para checar a fonte, para checar o que uma autoridade diz, você tem que ir às vezes na oposição dele. Para buscar aquela informação, se tem um documento que prova o contrário do que ele está dizendo, isso é jornalismo, né? O que o repórter deve fazer, segundo a Angelina Nunes, é cruzar dados, fuçar orçamento, ler editais, destrinchar leis, ouvir mais personagens, buscar as informações escondidas nas estatísticas. Uma boa matéria dá trabalho, requer tempo, algum dinheiro e capacitação. Olha o que ela diz aqui, eu achei muito interessante. Cruzar dados. Hoje, saiu uma pesquisa de determinada fonte, de determinado instituto. Aí, lá no meio daqueles dados, tem um dado que ninguém viu. O jornalista tem o dever de prestar atenção nos dados e falar assim, cara, isso aqui faz sentido, né? Isso aqui tem cabimento? Vamos supor, de 100 alunos que fizeram o Enem, somente 30 são de baixa renda. De repente esse dado está escondido lá. E aí você vai perceber, vai olhar nesse dado e vai dizer, por quê que só 30% é baixa renda? Por que 70% que se formaram são classe A e B? Você vai questionar isso. Você vai buscar fontes que consigam explicar isso. Sociólogos, historiadores. Você vai buscar gente gabaritada para poder questionar determinado dado. O que você não pode, enquanto jornalista, é ser o dono do dado. Não, esse dado não vai... O que você não pode, enquanto jornalista, é achar que o dado é seu, que você é dono do dado e que você pode questionar o dado e dar a resposta para o dado. Você pode até questionar o dado, mas dar uma resposta ao dado, não. Tá?
Você não pode, o jornalista não pode interpretar os dados a seu bel prazer. Ele precisa de fontes, pessoas especializadas para questionar aquele dado. Isso é muito importante. Isso é de extrema relevância. Você precisa aprender a questionar os dados. Então, e questionar da maneira certa. Então ela está dizendo aqui, cruzar dados, forçar orçamento, aí eu estou falando de portal de transparência, né? Estou falando de você acompanhar o andamento de obras. Muitas vezes, no andamento de obras públicas, você vai ter furo de reportagem ali, tá? Então hoje todas as prefeituras, governo do estado, governo federal, tem lá o andamento das obras, quanto foi, quanto vai custar. E aí você pega, às vezes, um valor muito alto, você vai tentar entender por que está daquele jeito. Ou você vai questionar, muitas vezes, o material que foi comprado ali e está custando caro daquela maneira, vai pegar um orçamento, levar em outro lugar, fazer um outro orçamento. Né? Então, para que o jornalismo tenha efeito, você tem que sim ter esse senso de desconfiança. Tá? Tem que ser desconfiado. Outra coisa, ler editais, está falando aqui, né? Forçar o orçamento, ler editais, destrinchar leis. Muitas vezes o poder público, por exemplo, cria-se uma lei qualquer lá no município e às vezes os jornalistas não questionam. Essa lei é constitucional? Não é constitucional? Eu devo buscar quais fontes eu vou buscar? Quais advogados eu tenho aqui na minha região, na minha cidade, para questionar essa lei que foi criada? Né? Então, às vezes, eu vou ter que destrinchar as leis, eu vou ter que buscar quando é que ela foi revogada, quando é que ela não foi. Isso dá trabalho. Então, hoje a gente tem um jornalismo preguiçoso. Ele não quer buscar, ele não quer fazer esse trabalho, né? Se esmerar com o objetivo de dizer assim, não, cara, isso aqui eu posso questionar. É para isso tem que ler, né? Aliás, é um problema muito sério que eu vejo. O cara quer ser jornalista, mas não quer ler. O cara quer ser jornalista, mas não quer se esmerar em entender aquilo, né? Entender na essência, compreender. Outra coisa, ouvir mais personagens. Muito comum. Principalmente jornalismo policial, vou falar disso mais lá, mas vou citar aqui. Falou no rádio que teve um tiroteio e que nesse tiroteio 2 pessoas morreram. Ou que nesse tiroteio 3 pessoas foram baleadas, levadas para o hospital. Olha só, 3 pessoas foram baleadas, levadas para o hospital, uma morreu no local. O jornalista ouviu essa informação no rádio da polícia. Só que quando ele chega lá no local, as vítimas que foram baleadas não estão mais lá. Não estão mais lá. O cara que morreu ainda está lá. Mas as baleadas não. Qual que é o dever dele? Saber se essa quantidade de pessoas baleadas realmente reflete a realidade. Se o que foi dito no rádio da polícia é verdade. Muitas vezes isso não acontece. O cara publica a matéria, publica a reportagem, se baseando no que o rádio da polícia disse. No que o rádio da polícia disse. Agora você imagine, como é que alguém vai se fiar no rádio da polícia? O rádio da polícia não pode ser fonte. E em cidade pequena, é muito comum o rádio da polícia ser fonte. Muitas vezes o cara trabalha num site de notícia, ele publica a matéria, sentado na frente do computador, ele ouvindo o rádio. Nunca faça isso. Porque você pode divulgar um dado errado, prejudicar a vida de alguém. Né? Então isso não é jornalismo. Tá? Aqui a Angelina Nunes, ela que é editora do Globo, ela mostra claramente o que é jornalismo, gente. Cruzar dados, fuçar orçamento, ler editais, destrinchar leis, ouvir mais personagens. Então eu cheguei lá, tem 3 baleados, no rádio disse que era 3 baleados, eu vou ouvir pessoas ali ao redor. Eu vou atrás de câmeras de segurança ao redor para saber se não teve mais gente baleada realmente. Né? Eu vou ouvir as pessoas próximas, gente que viu o ocorrido. E isso requer determinação do jornalista de se aproximar o máximo da verdade possível, de ter um ponto de vista mais próximo da realidade possível, para ele não se perder. Né? Para ele não se perder. E ela vai dizer aqui, buscar as informações escondidas nas estatísticas. Né? Uma boa matéria dá trabalho, requer tempo, algum dinheiro e capacitação. Muito importante.
você que está fazendo essa capacitação aqui com a gente, veja esse vídeo mais vezes, né? Analise mais vezes, preste atenção em tudo que eu te falei aqui, tá? Busque outras pessoas também para você ter um arcabouço de informações. Não seja preguiçoso, né? O Tiago Erd, repórter do Globo, disse assim: jornalismo investigativo é bom jornalismo. Pode ser praticado em uma matéria sobre um acidente de carro ou o roubo do ministro. Ou seja, bom jornalismo tem que ser praticado em qualquer situação, né? Não é só quando o cara é pobre, não. Porque geralmente, o cara é pobre, vamos escrachar, vamos colocar na TV, vamos arrebentar com o cara, vamos falar mal dele, vamos chamar ele de vagabundo. Nunca faça isso. Nunca xingue ninguém. Né? Isso não é jornalismo. Pode ser qualquer coisa, menos jornalismo. Isso é um vagabundo, isso é um canalha, isso é não sei o quê. Porque só faz isso aí quando o cara é pobre. Só faz isso aí quando o cara não tem grana para ir lá te processar. Ele não vai fazer isso com um cara que foi preso na Lava Jato. Dificilmente, né? Muito raramente alguém vai fazer isso. Então, respeito sempre. A pessoa pode ser o pior bandido. Respeita, né? Respeita. Então, pode ser praticado uma matéria sobre um acidente de carro, ou seja, você ser fiel ao fato, mesmo que seja só um acidente de carro. Mesmo que seja só um acidente de carro, você vai contar aquilo que realmente aconteceu, e não o que você acha que aconteceu. É melhor executado quando alia observação aguçada, então bom jornalismo. É melhor executado quando alia observação aguçada, determinação, dedicação. Seja 5 horas ou 2 meses e fontes certas. Não pode cometer injustiça. Então, o que o Tiago Erd está dizendo aqui? Que você deve ser observador. Chegou no acidente, cara, observa. Teve frenagem? Não teve frenagem no chão? Tem a marca da frenagem? Tem lá a sinalização é adequada. A partir disso, você pode produzir outras reportagens. Você pode pegar o acidente em si, pegar dados e produzir outras matérias. Né? Então, o bom jornalismo ali, a observação aguçada, determinação e dedicação. Então, o jornalismo não pode ser uma atividade, não é atividade para gente preguiçosa. Essa que é a verdade. O jornalismo não é atividade para quem quer ser artista. Vou até entrar nesse mérito.